Irmãos, a gente conversou aqui esses dias sobre o reino de Deus e uma série que a gente ministrou aqui na terça-feira. E eu confesso que eu fui muito abençoado por essa série, estudando e meditando sobre ela, especificamente na última ministração que a gente fez. Em virtude de várias coisas que aconteceram, a gente acabou não conseguindo dar a sequência de todas as textos que a gente queria. Mas eu queria dividir com vocês. A gente fala muito sobre o reino de Deus, e é certo que esse reino, ele não vem com aparência visível. Jesus, quando estava conversando com os discípulos, ele estava ali questionado pelos fariseus acerca desse reino. Ele responde aos fariseus, mas depois ele chama os discípulos e ele diz: olha, eu vou passar um tempo aqui com vocês. Jesus viveu fisicamente entre nós, à distância do afeto, do abraço, do toque, da comida, da mesa. Mas ele disse: olha, vai chegar um tempo em que eu vou para o meu Pai. Eu vou voltar. Mas nesse período em que eu estarei com o Pai e que eu estarei voltando para buscar vocês para esse lugar que eu estou indo preparar, muitas pessoas vão aparecer dizendo para vocês que o reino está lá, que o reino está aqui, que o reino está restrito a algum tipo de ideologia, que o reino está restrito a algum tipo de proposta de governo, que o reino está restrito a alguma proposta religiosa. Mas eu posso afirmar a vocês que esse reino não vem com aparência visível. Vocês vão sentir saudade de tudo que vocês estão vivendo comigo, mas esse reino não vem com aparência visível. Esse reino está dentro de vocês. Esse reino não se parece com nada que os homens podem fabricar. Esse reino não se parece com nenhum tipo de pensamento que os homens podem construir e elaborar. Esse reino, quando vocês quiserem de fato encontrá-lo, vocês vão precisar visitar tudo o que eu plantei dentro de vocês, tudo o que eu coloquei dentro de vocês, e esse reino está dentro de vocês. Então a gente vai desenvolvendo e entendendo esse reino, especificamente na pessoa de Jesus. A aparência desse reino é a vida de Jesus. Diga comigo: o reino não vem com aparência visível, mas o reino se parece com a vida de Jesus. Como é isso, pastor? Eu não posso ver esse reino em lugar nenhum, só na vida de Jesus. Só na maneira como Jesus viveu, na maneira como Jesus caminhou. Essa é a aparência do reino. Se você precisar de uma referência nos seus momentos de conflitos e crise, o que você precisa é observar a vida de Jesus. Por isso Jesus é o bastante, Jesus é o suficiente. Por isso Paulo era tão incisivo quando as pessoas queriam colocar outro fundamento que não fosse Jesus. Só um fundamento: Jesus. Aquele que morreu, viveu entre nós, nasceu de uma virgem, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Significa que o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. É Cristo Jesus. Não há nada melhor que Jesus. E tudo que você precisa para a sua caminhada cristã está em Jesus. Bem, no Velho Testamento nós já tínhamos indícios desse reino. Nós já tínhamos apontamentos claros desse reino. Quando a gente olha Abraão se encontrando com um sacerdote, e a gente não tem informação nenhuma de Melquisedeque. Melquisedeque foi aquele que foi encontrar Abraão no caminho, logo após uma vitória. Abraão vence uma guerra contra os 4 reis, com os 318 nascidos em sua casa. E nesse caminho ele se encontra com o rei de Salém, o sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque abençoa, mas quem é Melquisedeque? Ninguém sabe. E esse é o indício do reino, porque Melquisedeque era um sacerdote que não estava restrito a um país, a uma linhagem,
a uma cor de pele, a um tipo de gente. O reino de Deus é uma proposta para todos os seres humanos, e ele não está restrito a ideia alguma, a nação nenhuma, a proposta religiosa nenhuma, amém, irmãos? Então já havia apontamentos dessa ideia de governo. O que é o reino de Deus? É Deus reinando, é Deus assumindo definitivamente o governo, o controle, todas as decisões são pautadas a partir da cabeça desse rei, da proposta que esse rei nos traz, através dos movimentos políticos que demonstravam o apontamento dessa revelação, através dos movimentos proféticos. Sabe, a gente começou falando nessa série sobre a aparência, e a aparência desse reino não corresponde a nada que a gente possa ver. A aparência desse reino é a vida de Jesus. Embora nós não encontraríamos em discursos, ideologias, partidos, expressões religiosas, populistas, a gente não encontra esse reino em lugar nenhum. Esse reino pode ser encontrado dentro de nós. Esse reino pode ser encontrado dentro de você. Existe um critério para vê-lo, e aí é descrito em João capítulo 3, né? Você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água do Espírito. Agora, embora não se haja nenhuma aparência, como a gente bem disse, você pode encontrar esse reino nas escolhas que Jesus faz, na maneira como Jesus viveu, nas denúncias que Jesus fez. Era possível ver, era possível pegar, era possível se apropriar desse reino, olhando e observando a vida de Jesus. Apesar das ambiguidades, da fartura, da fome, do riso, do choro, da guerra, da paz, da extrema riqueza e da extrema pobreza, era possível ver esse reino na maneira como Jesus vivia e na maneira como Jesus viveu entre nós, amém? E quando nós o vemos, a visão desse reino faz com que nós nos libertemos da camisa de força da religião, faz com que a gente se desprenda de todas as amarras que um dia alguém trouxe ou colocou sobre você. O reino, ele não se limita aos limites da política. O reino, ele não se limita aos limites do preconceito. Jesus recebeu pessoas que eram coletores de impostos. Jesus foi jantar na casa de Zaqueu. Jesus curou a mulher de um centurião. Em contrapartida também curou a filha de Jairo. Ou seja, Jesus não se movia pelos aspectos políticos da época, amém? Porque o reino não está limitado a nenhum tipo de perspectiva política. O reino de Deus também não se limitava aos preconceitos, às propostas preconceituosas que as culturas traziam. Os judeus não se davam com os samaritanos, não falavam com os samaritanos. Jesus, ao meio-dia, nos ensinou sobre adoração, num diálogo com uma mulher samaritana. Enquanto todas as pessoas olhavam para aquela mulher com um olhar preconceituoso, Jesus ressignifica toda a ideia de adoração a partir de uma conversa com aquela mulher. Ou seja, os preconceitos, os pressupostos, as impressões, a nossa leitura de mundo não pode limitar o reino de Deus. E é possível enxergar esse reino ilimitado na pessoa de Jesus. Uma mulher que trouxeram para ele, que segundo a lei mosaica deveria ser apedrejada. Jesus nunca escreveu nada, nenhuma tese. A única coisa que ele escreveu com a própria mão foi na areia. E a gente nem sabe o que ele escreveu. Enquanto as pessoas ofereceram a ele uma proposta de julgamento, de morte, quando jogaram uma mulher que foi pega em flagrante, em adultério. E as pessoas estavam já com pedras na mão, dizendo, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada.
Jesus então demonstra e mostra para a gente que a nossa forma humana e preconceituosa de interpretar leis não podem limitar o reino. E Jesus pergunta: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E as pessoas soltaram as pedras. O reino de Deus não se limita à visão preconceituosa de mundo. Naquela época a mulher não tinha voz e nem vez. As mulheres eram sequer contadas. Haviam 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E um belo dia Jesus estava sentado à mesa de Lázaro. E uma mulher vai debaixo da mesa, lava os pés de Jesus, perfuma Jesus. E as pessoas ali assustadas com aquela atitude da mulher. E Jesus oferece àquela mulher a atenção, à altura dos seus interesses, à altura das suas dúvidas. Ou seja, diante de todo o preconceito, de todo o machismo, de toda a proposta imperialista da época por parte dos homens, Jesus não se restringe a essa forma de olhar para o mundo e de olhar para a vida humana. Jesus aceita o perfume daquela mulher. E quando Marta se apresenta, ele oferece para Marta as respostas que estavam à altura dos interesses dela. Estamos juntos aqui? Ou seja, esse reino ele não é limitado a nenhum aspecto político, a nenhuma proposta ideológica. Esse reino também não é limitado a nenhum tipo de visão preconceituosa da vida. Sabe, o reino de Deus ele produz uma consciência de acolhimento. Os leprosos viviam fora da cidade, Jesus permitia ser tocado por eles. O reino de Deus não está limitado a essa visão religiosa de profano e sacro, de secular e cristão, de mundo gospel e mundo não gospel. As impressões que se tinham, o tabuleiro do pode ou não pode, não podia restringir a vida de Jesus. Jesus vai para um cemitério expulsar um demônio de um homem. Os judeus não podiam sequer chegar perto de um morto. Não podiam visitar ambientes como aquele. Jesus vai até lá para expulsar uma legião de demônios. No caminho, ele se encontra com o chefe da sinagoga, dos maiorais da sinagoga, chamado Jairo. E no caminho para a casa de Jairo, uma mulher de um fluxo de sangue, 12 anos, já tinha gastado tudo, um ciclo menstrual interminável. Imagina a vergonha daquela mulher. Imagina o trauma, os traumas. Imagina a rejeição. Imagina, sabe, o olhar que as pessoas tinham acerca daquela mulher. Você que é mulher, tente imaginar a dor de uma mulher que está há 12 anos em um ciclo menstrual interminável. Aquela mulher tinha que viver fora, às margens, excluída. Se Jesus falasse com aquela mulher, os demais judeus não poderiam ficar. Ele teria que passar, sabe, ele teria que passar por um tempo de descontaminação. Jesus se permite ser tocado por ela. Depois de sair de um cemitério, ele é tocado por uma mulher que estava 12 anos sangrando. E logo em seguida, sabe onde ele vai? Na casa do sacerdote curar uma menina. Ou seja, as nossas impressões, as nossas percepções e as nossas ideias de sacro e profano não podem limitar o reino de Deus. Os limites das ideologias não podem frear o reino, não podem encaixotar, não podem, sabe? Por que Jesus é promovido lá naquela cena do deserto, quando a voz de Deus vem, quando a pomba para no seu ombro? Jesus se tornou a figura mais pública para todo mundo. As notícias correram. E logo em seguida, depois de ser promovido, o Espírito Santo leva ao deserto e o esconde por 40 dias. Por que Deus faz isso? Deus promove alguém e logo em seguida Deus esconde alguém. Porque o reino de Deus
não está ancorado nas métricas de consumo da religião. Jesus não era um produto religioso a ser consumido. Ele era a expressão viva de um reino ilimitado, que não se limita às métricas de consumo da religião, que não se limita aos aspectos políticos, que não se limita aos preconceitos, que não se limita às impressões dos religiosos. Esse reino, ele é perpétuo e inabalável, e ele não pode ser contido. Por isso, ele não vem com aparência visível, porque nenhum lugar suportaria esse reino. Mas ele criou uma maneira, um jeito, um código genético para colocar esse reino dentro de você. E quando você quer encontrar alguma coisa que se pareça com esse reino, você olha para dentro de você e pensa: Cristo em mim, a esperança da glória. O que se parece com esse reino é a vida de Jesus. Esse reino produz uma consciência de acolhimento daqueles que estão às margens, de uma vida, sabe, que se aproxime do projeto de Deus para todos os homens. Jesus vem como um reino da alegria existencial. Enquanto as pessoas desprezavam as crianças e as tratavam como seres e marginalizados, transgressores, Jesus diz: deixa vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então Jesus, ele vai de alguma maneira nos mostrando a beleza desse reino, a grandeza desse reino, e o quanto esse reino é ilimitado e impossível de ser contido. O reino, sabe, ele é um reino de juízo e de verdade. Diante de uma cena onde Jesus era amigo de publicanos e pecadores, os religiosos se revoltaram com a amizade que Jesus tinha com aqueles homens. E na cabeça deles, esse reino só seria legitimado se Jesus andasse entre os bons, entre o lobby, entre os famosos da religião. Jesus falou: não, vocês na verdade são sepulcros caiados. Eu não sei qual é a equivalência de uma palavra dessa para algo que a gente poderia dizer hoje para alguém, mas certamente se eu chamasse alguém de túmulo hoje, você é um túmulo. A lápide é bonita, fora é bonito, mas dentro você está morto. Jesus, ele denuncia a falsa moral dos religiosos. Ou seja, esse reino não pode ser contido a aspectos, a ideologia. Esse reino não pode ser contido a pressupostos, a preconceitos. Esse reino não pode ser contido ao machismo. Esse reino não pode ser contido, sabe, a visão de mundo que se tinha do sacro e do profano. E esse reino é, sem sombra de dúvida, um reino de alegria, que ressignifica o pecador. Enquanto as pessoas diziam que não podiam curar no sábado, esse reino não se limita a um dia em específico. Ele não se manifesta só aos domingos, só aos sábados. Não importa o dia, ele diz: toma o seu leito e anda. Esse reino não pode ser contido, ele não pode ser prendido a nada e nem a ninguém. E o que a bandeira desse reino é o amor, o supremo dogma da vida. Esse reino é majoritariamente um reino de amor, um reino de oportunidades, um reino onde as portas são abertas. Enquanto o mundo fecha a porta para todos, Jesus abre a porta. Esse reino é um reino que apresenta um Deus, um rei que é pai de órfãos, juiz de viúvas e faz com que todo solitário habite em família. Esse reino é o reino do Pai Nosso. E porque o Pai é nosso, o pão também é nosso, o perdão também é para nós. Mas o que a Bíblia diz sobre o futuro desse reino? Esse reino não poderia ser contido, ele não poderia ser aprisionado, ele não poderia ser manipulado pelos homens.
Por isso Jesus diz no texto de Mateus, ele diz: olha, não se apressem em ouvir quem diz para vocês que esse reino está lá, ou esse reino está aqui, ou esse reino está lá. Não se apressem em ouvi-los. Esse reino está dentro de vocês. A Bíblia diz sobre o futuro desse reino. A Bíblia diz que esse reino maravilhoso, que não se limita a nada, vai ser estabelecido totalmente e plenamente no dia em que todo olho verá um relâmpago que sai do Oriente e se volta para o Ocidente. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós o veremos, sabe? Todo olho o verá. A ressurreição de Jesus é essa escatologia realizada do reino de Deus amanhã. Quando Jesus levantou do túmulo, Ele oferece uma realidade alcançável para nós, porque todas as coisas não puderam limitá-lo. Mas agora esse Jesus, que era a expressão vívida, palpável, tangível desse reino, morreu. Estamos juntos aqui? Nada é mais poderoso, ninguém é mais poderoso que a morte. Ninguém pode abreviar a morte. Até mesmo aqueles que inventaram as bombas, que mataram milhares, foram vencidos individualmente pela morte. Então Jesus nos revela um poder que supera todos os poderes do mundo. Porque todos os túmulos das pessoas mais importantes da história, elas estão lá, os restos mortais estão lá. Mas agora o que faltava, sabe, ultrapassar, qual o limite que Jesus precisaria vencer para mostrar o poder desse reino? A morte não pôde suportá-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. A política não parou ele, as tradições não o pararam, as culturas extremamente preconceituosas não pararam, a segregação proposta pelas classes não pararam. Ele foi na casa de Zaqueu, mas também comeu com os publicanos. Ele foi na casa de Zaqueu, mas também fez lodo e passou no olho de um cego. Ele foi na casa de Zaqueu, ele curou um centurião, mas ele também curou uma mulher que estava com a sua filha endemoniada. Mas e agora? Esse Jesus morreu. E quando Jesus morre, não há nada mais poderoso que a morte. Nessa cidade, enquanto escrevia isso, pensava. Maguito Vilela ganhou para prefeito da cidade. E antes de assumir, foi submetido a uma doença e morreu. Toda a medicina estava disponível para ele, sim ou não? Steve Jobs, o homem que inventou o telefone que todo mundo usa, um câncer no pâncreas. A morte é aquilo que supera tudo e a todos, menos o dono desse reino que foi plantado dentro de você. A morte não pôde contê-lo. Sabe, ele afirma a vitória de Deus sobre a morte. Jesus ressuscitou. O livro de Atos começa com um médico escrevendo, com provas incontestáveis de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa vitória nos afirma a realidade do absoluto total do reino de Deus. O reino de Deus é um absoluto total. O reino de Deus é mais poderoso do que qualquer bomba atômica. O reino de Deus é mais poderoso que qualquer veneno. O reino de Deus é mais poderoso que qualquer homem, que qualquer caneta, que qualquer posto. Nada pode contê-lo, nem mesmo a morte. A morte foi desbancada. Não há na história alguém que tenha a vencido. Por isso nós estamos em 2023. Porque o mundo é um antes dele e o mundo é outro depois dele. Há 2023 anos
um homem viveu entre nós, morreu e ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus nos revela essa presença histórica do Reino, porque Ele ressuscita em corpo. Olha para mim. Jesus não ressuscita como um querigma, como um espírito. Não, Ele ressuscita em corpo. Ele estava ao alcance do toque, do abraço, da mesa. Ele come pão, Ele bebe vinho, Ele come peixe frito lá no mar de Tiberíades. Não era um abstrato. A comprovação histórica e relacional. Ele estava entre os discípulos. Ele ressuscitou. As marcas estavam na sua mão, no seu lado. Ele tinha as cicatrizes da morte, mas porque Ele ressuscitou, Ele nos mostra a possibilidade de um mundo inexplicável, porque Ele era corpo. Estamos juntos aqui, irmãos? Mas Ele também atravessa as paredes. Ele ressuscitou, mas do Neida, Ele atravessa a parede. Paz seja convosco. Sabe, eu quero que você entenda e dimensione a expressão grandiosa desse rei. A partir do reino a gente percebe que a vida não é aprisionada na vida humana. Jesus se apresenta como alguém que se expressa em toda a perspectiva do ilimitado. Diga comigo, ilimitado. Jesus se expressa em toda a perspectiva ilimitada que se possa imaginar. Ele é ilimitado. A política não contém os preconceitos, as tradições, as ideias estabelecidas por séculos, por décadas. A vida humana não pode limitá-lo. Por quê? Porque Ele ressuscita, mas Ele também atravessa as paredes. E quando isso acontece, o que eu quero que você entenda é que todo esse poder ilimitado do reino de Deus, ele só pode ser encontrado dentro daqueles que nasceram da água e do Espírito. Ele não está em nenhum outro lugar. Ele não pode ser vendido, comercializado. Ele não pode ser engarrafado. Não, Ele está dentro de você. A primeira perspectiva que teremos do reino, quase todas elas por aqui na literatura de Apocalipse, no capítulo 20, a gente vai ter algumas perspectivas do futuro desse reino. E eu queria que você acompanhasse agora comigo. Sabe, o reino, futuramente, aqueles que são filhos desse reino, aqueles que nasceram da água e do Espírito, como diz João capítulo 3, naquele diálogo com um doutor da lei chamado Nicodemos. Ele diz que nós podemos ver esse reino, e nós podemos entrar nesse reino. Ele não tem aparência visível, mas nós podemos vê-lo e entrar. Eu sei que isso parece confuso e doido, mas é mais simples do que o que a gente pensa. Porque o resumo, ou a explicação, ou a chave para a compreensão é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. E nele a gente pode encontrar todas as respostas. Mas eu quero falar para você que é filho desse reino. Sabe, isso aqui quase nos obriga a entrar em algumas questões de ordem escatológica, mas a gente não vai entrar. Então o primeiro texto que a gente vai ler é Apocalipse capítulo 20, versículo de número 6. Olha o que esse texto diz. Diga comigo, o futuro do reino de Deus. Diga, o meu futuro como filho do reino. Então vamos lá. Aqui a gente está falando do seu futuro, amém? Do nosso futuro, amém?
Bem-aventurados e santos é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele por 1000 anos. Para o cidadão do reino, não haverá mais morte. Esse texto nos mostra que aqueles que são do reino não terão qualquer tipo de relação com a morte. Como nada nessa terra pode contê-lo, nem a morte, você estará com ele nesse reino, aonde a morte não vai submeter você, sabe, a ausência de existência. Não há relação nem física, nem espiritual. A dor, sabe, é uma passagem dimensional para quem vai, mas ela é um gatilho de dor e aflição para quem fica. Mas vai chegar um momento em que a morte não terá mais nenhuma influência. Ela será completamente e totalmente extinta. Em segundo lugar, que eu queria colocar para vocês, e eu oro para que isso enche o seu coração de esperança, é que esse reino será um reino de vitória definitiva sobre todos os poderes das trevas. O reino acontece hoje, apesar do diabo, e o diabo existe. Jesus e a Bíblia afirmam a presença dele, e a evidência do reino será a expulsão de espíritos malignos. Coloca pra gente Lucas capítulo 11, verso 20. Só para você entender algo. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Preste atenção. Qual é a evidência da presença do reino de Deus entre nós? Os demônios estão sendo expulsos. Não há mais nenhum tipo de imposição, de nenhum tipo de poder das trevas sobre a vida daqueles que se submetem a essa mensagem, ao evangelho do reino de Deus. Mas o que nos reserva para o futuro do reino é que esse demônio, esse Satanás, esse adversário será completamente e totalmente extinto, aniquilado pelo poder de Deus. Os poderes das trevas permanecem entre nós. O reino acontece nesse enfrentamento das forças espirituais. Mas vai chegar um dia, preste atenção, em que toda essa luta acaba. Porque Deus vai trancar para sempre Satanás e os seus demônios, e nós viveremos em plena paz e harmonia com Deus que mede o céu com a palma das mãos. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Olha para quem está do seu lado e fala: isso é sobre o seu futuro. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Chegará um tempo em que o mundo existirá sem as ingerências do diabo, sem as articulações do poder das trevas, sem a morte, sem o diabo, sem que nada disso possa provocar qualquer um tipo de dano a você. Essa é a garantia para todos aqueles que se ancoram e que decidem acreditar e se tornarem filhos desse reino. Quem não anda com Jesus corre o risco de ser tragado por esse rugido maligno. A Bíblia diz que o diabo, o adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. Mas vai chegar um tempo que nem a morte e nem o diabo vão exercer qualquer tipo de influência sobre aqueles que são filhos desse reino. Essa ditadura do inferno,
ela vai ser derrubada. Essa apropriação de coisas que são boas, mas transformando elas em coisas absurdas e extremamente prejudiciais, nenhum tipo de influência maligna haverá sobre a terra. Em terceiro lugar, esse reino será um reino de justiça e de juízo. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugirão a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Essa parte não é uma parte de tanto aleluia assim não, né? Pastor, eu acredito nesse rei. Eu quero esse reino em mim. Eu quero me relacionar com esse rei. Eu quero ser governado por esse rei. Eu não quero que as tradições religiosas ditem o meu comportamento em Deus. Eu quero me mover como um filho de um reino, como alguém livre, como alguém que foi liberto por Jesus. Eu quero encontrar esse reino na vida de Jesus. Então, eu preciso dizer a você que esse reino não pode ser limitado por aspectos ideológicos, políticos. Esse reino não se sustenta em tradições. Esse reino não segue as métricas de consumo da religião evangélica. Eu sou um pastor evangélico, e tudo que a gente prega, e tudo que a gente acredita, e tudo que a gente vive quanto cristianismo, é o que mais se parece, o que mais se aproxima de tudo aquilo que a Bíblia nos oferece como reino de Deus, amém? E é só por isso. Mas saiba, irmãos, que o reino nos propõe e nos oferece um Deus que não é evangélico, que não é budista, que não é católico, que não é kardecista, mas Ele nos oferece um evangelho aonde um Deus rei é também pai. E Ele não está limitado a nada, nem à morte. Ele implodiu todos os limites da vida humana, porque enquanto vive, enquanto homem, Ele também atravessa paredes. Esse reino é um reino de poder absoluto sobre tudo o que a gente conhece e vê e aperta e palpa. Esse reino é ilimitado. E qual o futuro dele? O futuro dele é a nossa vitória sobre a morte. Você não terá nenhuma relação com a morte. A segunda morte não vai te alcançar. Você estará com Jesus pelos séculos dos séculos. O que esse reino me oferece como futuro, pastor? Em segundo lugar, todas as forças, todas as hostes espirituais das trevas serão aniquiladas. Tanto a besta, quanto o falso profeta, quanto o dragão. Tudo que é de ruim, tudo que é de mal, toda a influência desse leão que rouba, mata e destrói, todos eles serão trancados no inferno pelos séculos dos séculos. E o que nos espera, pastor, como futuro desse rei? Todos serão julgados, os grandes e os pequenos, os poderosos e os moradores de rua. Todos estarão diante do trono, e tudo aquilo que foi escrito no livro será exposto. Vai haver um juízo, e ninguém fugirá desse juízo. Coloca o outro versículo para a gente. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugirão a terra e o céu, e não se achou lugar que pudessem fugir da presença desse homem sentado nesse grande trono branco. Versículo 12. Vi também
os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. A cada 5 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. A cada 1 hora, 5 crianças morrem em função da desnutrição crônica. Alguns países legalizaram o estupro como forma de pagamento aos soldados. Alguns países, alguns poderosos, em uma matéria recente, se alimentam de órgãos humanos. Em alguns países, as crianças são usadas desde novas como objeto sexual de pessoas mais velhas. Um dia, olha para mim, o leão da tribo de Judá há de vir sobre a terra para julgar vivos e mortos. Um dia, o Deus que tem olhos em toda parte, nós seremos colocados em pé diante dele, e não há um lugar para se fugir do seu juízo e do seu julgamento. Julgados a partir das oportunidades, dos acessos que cada um recebeu. Olha para mim. A Bíblia diz que será um justo juízo. O livro de Provérbios diz que até o insensato, olha para mim, até o insensato sairá satisfeito. Quem irá para a perdição irá com a consciência de que viveu como um perdido. Aqueles que serão condenados sairão conscientes do juízo que lhe foi aplicado. Há algumas pessoas que disseram uma vez para mim, jovens aqui dessa cidade, vítimas de uma teologia liberal, alegando que o inferno não existe. E eles disseram, não é, pastor? Eu disse, não. O inferno é a evidência, ou uma das evidências, do grande amor que Deus tem por nós. Sério, sério. Porque todos aqueles que quiseram ver Deus em vida, todos aqueles que viveram ansiando ver Deus, quando viram Deus, o que eles disseram? Ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. Se quem quis ver Deus, quando o viu, disse ai de mim, imagina condenar eternamente alguém que não viveu para ver Deus. A presença de Deus vai ser uma tortura sobremodo maior do que o inferno. O inferno, acredite você ou não, por mais antagônico que seja isso, digo eu, é um ato de misericórdia. Por isso, nesse dia do julgamento, será um justo juízo, e até os insensatos sairão satisfeitos. Jesus vai pesar no pedágio da história, cada um conforme as suas obras. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Estamos juntos aqui? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Diga comigo, o reino de Deus. Jesus virá e colocará os pingos nos is de toda a história da vida humana.
E se você anuncia o reino de Deus, ou diz que vive o reino, como essa mensagem é uma mensagem que está tão presente na boca de todo mundo, eu preciso te orientar acerca do que esse reino, sabe, nos coloca como prospecção futura. Jesus virá. Em quarto lugar, nos mostra esse reino sendo o reino da restauração absoluta, o reino da redenção da natureza, da ecologia, do mundo que a gente destruiu, dos rios que a gente poluiu, de tudo que a gente fez de errado com o mundo. Esse reino vai restaurar tudo. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Olha o que é a marca desse rei. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando a gente vê o mar já não existe, pastor, eu vivi aqui no interior de Goiás, não tinha contato com o mar, e agora o mar não vai existir? Não, olha, presta atenção. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele estava na ilha de Pátimo, preso em uma ilha, e o que separava ele do resto do mundo era o mar. Amém? Então o mar era o que o distanciava de todas as outras relações. Então João escreve e ele diz: olha, não vai haver mais nada que vai separar eu de você e você de mim. O mar já não existe. As distâncias foram completamente e totalmente aniquiladas e anuladas. Mas olha o que João diz: eu vi novo céu e nova terra. Não é um outro céu, não é uma outra terra, é um novo céu e uma nova terra. 2 Pedro capítulo 3 vai falar um pouco disso. Sabe, não será uma outra coisa, mas será purificada. Mateus capítulo 18 fala da restauração de todas as coisas. Romanos capítulo 8 verso 20. Coloca pra gente, Romanos capítulo 8 verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, tudo que nós sujeitamos a toda a nossa administração e a nossa gerência, e tudo que nós poluímos e destruímos e tocamos fogo, tudo isso será restaurado. A natureza que hoje existe, que é derrubada e desarraigada, a natureza estará presente em estado de restauração. O futuro daqueles que se renderam à mensagem do reino não será em Júpiter, em Saturno, mas vai ser num novo céu e numa nova terra restaurada, de tudo que Deus fez, podendo ser desfrutado e usado por nós eternamente, em novos céus e em nova terra, sem ervas daninhas, sem pandemia, sem aquecimento, sem mosquitos, sem muriçocas. Amém. Os morcegos serão veganos. As estrelas não morrerão. Os asteroides não vão cair do céu. Não vai haver enchentes. Não vai haver terremoto. Não vai haver calor. Não vai haver incêndios. Nova terra. Diga para quem está do seu lado: nova terra. O corpo humano é natureza, a semelhança de nós. Paulo diz que estamos esperando a redenção do corpo. E como haverá uma redenção para essa matéria, vai haver uma redenção para toda a matéria, para a natureza, porque nosso corpo é natureza. Nós estamos ligados ao resto do cosmos, temos uma mente inteligente e às vezes burra, que nos faz deteriorar um sistema do qual nós fazemos parte. Mas nós somos esse sistema, somos parte da mecânica universal. Sem ele a gente morre, degrada. A gente viu um filme esses dias, se eu não me engano, com o Tom Hanks, lembra? Na Apple TV, onde ele era um dos únicos existentes do mundo. Ele estava bem, a saúde estava bem, ele media a pressão, ele via como é que estava, ele se examinava, estava tudo certo, mas ele não podia viver
no mundo lá fora. Você vai receber um novo corpo, um novo nome, para viver em um novo céu e uma nova terra. Talvez isso não faça o menor sentido para você, mas isso é Bíblia. Isso é a garantia daqueles que vão viver se submetendo integralmente a esse reino. Porque eu preciso viver esse reino agora? Porque eu preciso observar a vida de Jesus? Porque eu preciso viver como alguém, sabe, que se submete integralmente aos ensinos de Jesus? Porque eu quero fazer parte desse reino? Porque eu quero, sabe, habitar nessa nova terra, nesse novo céu? Porque eu quero participar de tudo, de todo o futuro que esse reino me propõe? Todo sinal de morte será vencido pela presença desse reino. E eu quero terminar mostrando o que nos reserva. Que a nossa vida será um culto perpétuo e cósmico. Apocalipse capítulo 21, verso 3 e 5, 3 ao 5. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A morte não vai exercer nenhum tipo de gerência sobre a sua vida. O diabo será trancado para sempre. Para sempre. Inevitavelmente todos serão julgados. Toda a injustiça do mundo será julgada. Todos aqueles que violaram o direito das mulheres, que violaram o direito das crianças, todos aqueles que violaram o direito das nações, todos aqueles que nós tivemos que guardar o coração para não sentir ódio, repúdia, todos esses, grandes e pequenos, não fugirão do julgamento daquele que está sentado no grande trono branco. Quarto, todas as coisas serão restauradas. Todos os rios, todos os animais, todas as árvores serão replantadas. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Sabe aquele desejo que você tem de comprar um sítio, de comprar uma fazenda para ir no final de semana? O sítio, a fazenda será o mundo inteiro, e nós desfrutaremos, sabe, de algo sobrenatural e genuíno que Deus fez. Como quinto, Ele habitará entre nós. Deus andará entre nós. Ele será o nosso Deus, e nós seremos eternamente o seu povo. Eu oro para que isso faça sentido para o seu coração, de verdade. Eu oro para que você encontre sentido e que a sua fé seja edificada por esses textos, porque esse é o nosso futuro. Coloca de novo 3. Olha que versículo lindo, gente. Meu Deus do céu. Se eu não tivesse rouco, eu gritava. Não. Isso, garoto. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. 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 Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Meu Deus do céu, que doideira. Nessa sociedade futura, perfeita, plena, que não se parece com nada que os homens podem propor a nós,
que não vem com aparência visível. Nessa sociedade futura não vai haver templo, não vai haver santuário. Nessa sociedade futura, a nossa vida será culto para Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 22 a 23. Nessa cidade maravilhosa, em que Deus habitará conosco, e nós seremos o seu povo, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nela eu não vi Assembleia de Deus, Mevan, Batista, Presbiteriana. Nela eu não vi santuário. Nela eu não vi, ninguém sobre aquelas pessoas. Nela eu não vi. Nela o Senhor é o seu santuário, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Eu sou filho de um reino que é invisível agora, mas que não pode ser contido a nada, mas que tem um futuro glorioso para mim, onde a morte será definitivamente, vencida perpetuamente, onde os poderes das trevas serão subjugados ao julgamento de Deus, onde todos os homens mortos e vivos serão julgados, onde a terra será completamente, totalmente, amplamente restaurada, onde tudo aquilo que Deus fez, que muitas coisas nossos filhos não verão, nossos filhos não terão a oportunidade de beber a mesma água que a gente bebeu há anos atrás. Tem alguém aqui comigo? Será que os nossos filhos terão rios para se lavar, água para se lavar? Uma terra sem pandemia, sem terremoto, sem pragas, sem pestes. Novos céus e nova terra. Essa inconstância vai acabar. Aqui, enquanto eu vivo, eu preciso buscar Deus. Eu preciso, estabelecer uma disciplina para minha carne inconstante, para minha carne que deseja o pecado, para minha carne que deseja os prazeres, para uma agenda de prazer que luta contra uma agenda de práticas espirituais. Lá, tudo isso vai ser exterminado, porque Deus vai habitar entre nós. Ele tabernaculou, Ele viverá entre nós. Nós viveremos perpetuamente e eternamente na presença dEle. E nessa cidade não há divisão, segregação. A teologia não vai nos separar. O jeito que a gente canta, o jeito que a gente ora, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente acredita. Nela eu não vi santuário. O seu santuário é o Senhor. A religião, ela é condicionada a um espaço físico. Toda essa ideia de condicionamento a um espaço, ela vai ser completamente extinta, porque a gente vai ter completa e total consciência de que viver é culto, e nós viveremos eternamente em completa e total e perfeita harmonia com Ele. Tudo isso parece uma utopia para os incrédulos, mas para aqueles que creem, como eu mantenho essa fé? Mantendo a minha relação com Jesus, porque Cristo em nós é a esperança desses dias que a gente vai viver. O contrário disso, irmãos, viver baseado em expectativas terrenas,
é perder a perspectiva de que existe para nós um futuro glorioso, onde a morte será vencida, onde os poderes das trevas serão exterminados, aonde o novo céu e nova terra, onde o julgamento que a gente não consegue aplicar, onde as injustiças que aconteceram na terra, todos esses homens maus e injustos não poderão fugir do dia do julgamento final. Eles estarão diante de um Deus poderoso, o Deus que há de julgar vivos e mortos. Tudo aquilo que os nossos olhos não puderam contemplar, tudo aquilo que foi estabelecido e reduzido a uma propriedade privada, tudo aquilo que nós não tivemos acesso, que os nossos recursos não puderam nos levar para longe, para distante, para ver as belezas que foram criadas e restringidas a um grupo específico de pessoas. Tudo aquilo que foi poluído pelo homem, tudo aquilo que foi desestabilizado pelo homem, porque nós arrancamos o que não deveríamos ter arrancado, porque nós matamos o que não deveríamos ter matado. Os homens que se alegram em colecionar cabeças de animais em paredes, tudo isso, irmãos, tudo isso será extinto, porque haverá um novo céu e uma nova terra. E tudo que Deus fez naqueles 6 dias, naqueles 5 dias, estará diante de nós. Eu não sei se isso traz esperança para o seu coração, mas para o meu traz. Novos céus e nova terra. E qual é a garantia? A garantia é de que Deus habitará entre nós. A garantia de que a nossa vida será culto. Viver será culto. E nós viveremos eternamente diante do Senhor. Eu quero terminar lendo um texto que eu nem anotei, mas que eu lembrei. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Coloca uma outra versão que diz miserável. Eu gosto mais. Tem um efeito mais consistente. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha para mim. Você veio à igreja hoje. Você poderia estar fazendo qualquer coisa. Você poderia estar em qualquer lugar hoje, assistindo o Fantástico. Duvido que o Fantástico é mais fantástico que tudo isso que a Bíblia está oferecendo para a gente. Você é evangélico há muitos anos. Você é crente há muito tempo. E a gente foi ensinado a buscar tanta coisa, a lutar por tantas coisas. Todas elas são legítimas. Que você cresça, que você viva bem, que você prospere. Amém? Glória a Deus. Que o seu ministério se desenvolva, que a sua carreira deslanche em nome de Jesus. Que a sua família seja uma bênção. Mas se tudo o que eu falei não faz o menor sentido a você, olha para mim. Se tudo o que eu disse não produz nada no seu coração, talvez o caminho que você está vivendo é um caminho de muita infelicidade e miséria. Eu sempre me perguntei por que um ministro do Evangelho, e eu não quero ser indelicado a essa situação, a gente está no Setembro Amarelo, mas eu sempre me perguntei por que algumas pessoas que pregam o Evangelho há tantos anos terminam no fundo de uma igreja com a corda no pescoço. Eu lidei com uma realidade onde tantos pastores se mataram.
Sabe, irmãos, eu vi tanta esposa de pastor arrebentada, depressiva. Eu vi tanto crente desanimado, cético, sem força. Sabe por quê? Talvez. É claro que existem N fatores, eu quero ser delicado com essas situações. Há questões biológicas, hormonais e por aí vai. Mas há um aspecto espiritual para tudo isso também. Você concorda comigo, amém? Óbvio que algumas questões são de ordens naturais. Mas trazendo para o meu campo como pastor e como pregador do Evangelho, talvez a nossa esperança em Cristo passou a existir apenas para as coisas dessa terra. Talvez toda a nossa expectativa na fé que a gente tem é o quanto a gente pode crescer, prosperar, avançar, ser feliz. Talvez a gente perdeu a perspectiva de futuro e a gente parou de acreditar que existe um céu, que existe lugar onde olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano. Talvez a gente perdeu a eternidade de vista. Talvez o nosso futuro como filhos do reino sumiu do nosso escopo de reflexão e de pensamento. Vão existir novos céus e nova terra. O seu Jesus vai voltar para nos levar para um lugar que Ele está preparando. E todas as vezes que a gente perde essa alegria, a gente corre o risco de caminhar um caminho de miséria, de infelicidade. Em outra versão, esse versículo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo consiste apenas a essa vida, nós somos os mais dignos de lástima de toda a existência humana. Você é filho de um reino que não se limita a nada, nem mesmo à morte, que te garante um futuro onde todas essas coisas estão reservadas para você. E eu oro para que isso alcance o seu coração de uma forma muito poderosa, e que na segunda-feira você viva olhando para o céu e aguardando o dia de Deus, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que você não viva como um miserável, anos expulsando os mesmos demônios. Que você avance como um filho de um reino perpétuo e inabalável. Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor. Comece a buscar o Senhor, comece a adorar Jesus, comece a estabelecer algum sentido